A principal função do Protec é proteger a senha do back-end. Observe que o Protec é um aplicativo bem pequeno. Mostrarei aqui como é fácil obter a senha do back-end pelo front-end e como o Protec resolve esta situação. A configuração do Protec no front-end é bem simples. Através do formulário do Protec, basta informar o local e a senha do back-end. Quando trabalhamos com tabelas vinculadas, proporcionamos ao invasor um fácil acesso aos dados e a senha do back-end. Para se obter a senha do back-end, basta acessar a tabela de sistema chamada msysobject. Vamos configurar o Axis para exibir as tabelas do sistema. Agora podemos acessar a tabela msysobject. Aí está a senha do back-end. O invasor nem precisa desta senha. Veja o que irei fazer. Marco todas as tabelas vinculadas. Clico em copiar. Agora abro um banco de dados vazio. Clico no painel de navegação e mando colar as tabelas. Para cada tabela, opto pela transferência de estrutura e dados. Pronto, acabei de clonar a sua base de dados sem o menor esforço. E o meu clone ficou sem a senha de entrada, veja aí. Vamos ver como funciona o Protec para este caso. Vou excluir as tabelas vinculadas. Irei retirar temporariamente a senha do back-end. Primeiro vou criar um atalho no desktop e usar o parâmetro de acesso exclusivo necessário para a troca de senha do banco de dados. /ESCLI aqui no final da linha é o parâmetro para o acesso exclusivo ao banco de dados. Agora retiro a senha do back-end. Pronto, sem a senha do back-end. Volto ao front-end no modo estrutura e refaço os vínculos com o back-end. Pronto. Novos vínculos com as tabelas e sem a senha no back-end.
Repare aqui na tabela a ausência da senha. Retornarei ao back-end para recompor a senha de acesso. Pronto, o back-end voltou a ficar com a senha. Vamos retornar ao front-end. É óbvio agora que os vínculos não irão funcionar, porque está faltando a senha do back-end nas configurações dos vínculos. Voltando aqui na tabela, observe que estamos sem informação da senha atual do back-end. Vou executar a macro AutoExec, que irá ativar o Protec. Veja agora a mágica das tabelas funcionando sem a presença da senha. Observe na tabela a ausência da senha. Gostou? Vou até o módulo ModProtec. A macro AutoExec executa a função deste módulo, que ativa o comando do Protec, que abrirá a conexão com o back-end. Aqui na janela imediata, solicita ao Protec o fechamento da conexão com o back-end. Com a conexão fechada, veja o que acontece quando se tenta acessar as tabelas. Isso aí, senha inválida. Peço novamente ao Protec para abrir a conexão com o back-end. De volta à tabela, às tabelas e vejamos o resultado. Não é fantástico poder acessar as tabelas vinculadas sem a exposição da senha? Vamos rodar o aplicativo. Veja aí, tudo funcionando normalmente, com o Protec gerenciando o back-end. Quando você estiver trabalhando com tabelas vinculadas, basta abrir a conexão na inicialização do aplicativo e trabalhar normalmente. Isso poderá ser feito acionando a função pela macro AutoExec ou através de um formulário de abertura. Somente ao encerrar o aplicativo que você usa o comando para fechar a conexão. Neste meu aplicativo exemplo, encerra a conexão pelo formulário de login, pois é o último formulário a ser fechado no encerramento do aplicativo. Aqui está o comando para o fechamento da conexão com o back-end. E se um invasor tentar copiar as tabelas para um banco de dados vazio? Vamos verificar o que acontece? Copiar.
Não, espera aí. Vamos retornar ao front-end e ativar primeiro as tabelas pelo Protec. Acionando o Protec. Agora sim. Tabelas ativas. Vamos realizar a cópia. Marco todas. Clique em copiar. Minimizo o front-end. Abro o meu banco de dados externo. Mando colar as tabelas. Haha, veja o que aconteceu. É solicitado a senha. Observe que em qualquer das opções de transferência, a senha é solicitada. Ainda assim, o invasor poderá copiar as tabelas facilmente, fazendo uso da consulta criar tabela. Ou você usa o meu Open, que impede o invasor de chegar ao painel de navegação, ou você usa consultas SQL vinculadas pelo VBA, eliminando assim a presença das tabelas pelo painel de navegação. Neste aplicativo exemplo, excluí todas as tabelas vinculadas, passando a usar somente consultas SQL vinculadas pelo ambiente de programação. Vamos ver como isso funciona e como o Protec atua. Entrando na estrutura de um dos relatórios, vamos acessar o evento ao abrir e verificar a consulta SQL vinculada. Observe que na escrita SQL é usado um comando do Protec, que vincula a tabela usada de forma segura, ou seja, sem expor a senha no processo. Veja aí o aplicativo em execução, que apesar de não usar tabelas vinculadas pelo painel de navegação, todo ele trabalha vinculado, graças ao uso de consultas SQL vinculadas. Quero lhe apresentar um outro aplicativo exemplo que trabalha tanto com dados vinculados quanto com dados desvinculados. Essa é, no meu ponto de vista, a melhor das opções em se trabalhar em rede, porque parte do projeto, principalmente no uso dos relatórios, a melhor opção é trabalhar com os dados vinculados. Veja como funciona a programação dos relatórios. A conexão com o back-end é aberta com o Protec. O vínculo da consulta SQL é estabelecida pelo Protec. A consulta vinculada é entregue ao record set do relatório para que este então carregue e exiba os dados. Ao fechar o relatório, a conexão com o back-end é encerrada. Aí está o relatório funcionando de forma nativa, ou seja, sem uso de programação adicional, já que estamos trabalhando aqui com a consulta vinculada. Agora, observe um detalhe super importante. Quando se trabalha com consultas vinculadas pela propriedade record source dos relatórios, a senha do back-end fica completamente exposta para o invasor. Vamos chamar a propriedade record source do relatório, que está aberto aqui pela janela imediata. Neste caso, como estou usando o Protec, a senha do back-end é suprimida da consulta, permitindo assim total segurança.
Para as tabelas com baixa frequência de utilização pelos usuários ou com baixo volume de informações, sugiro que trabalhe com formulários vinculados. Assim, você ganha um tempo enorme na programação e, consequentemente, passa a ter um aumento de produtividade na construção do aplicativo. Veja aqui o formulário vinculado trabalhando. Vejamos como configurar o Protec para que o formulário trabalhe vinculado. No evento OAB do formulário, o Protec abre a conexão com o back-end. O Protec adiciona o vínculo seguro na consulta SQL e, por fim, a consulta vinculada entrega o record source do formulário. Se não fosse pelo Protec, a senha ficaria exposta na propriedade record source do formulário. Enquanto a conexão estiver aberta, o formulário funcionará normalmente. No evento ao fechar do formulário é que configuramos para que o Protec encerre a conexão. Já para volumes grandes de dados de uso intenso pelos usuários, o uso de formulário desvinculado torna-se a melhor opção. Este é o formulário desvinculado, com dados desvinculados. Programamos o formulário para acessar a base de dados somente quando for estritamente necessário. O conceito aqui de abrir e fechar a conexão é utilizado em cada ação necessária. Vamos verificar o código empregado. Veja aqui o comando excluir. O Protec abre a conexão com o back-end, a consulta de ação delete é executada e logo após fechamos a conexão. Assim fizemos uso da base de dados apenas num curto espaço de tempo. Veja o botão salvar. O Protec abre a conexão, a consultação update é acionada para atualizar a tabela e, por fim, fechamos a conexão. No evento após atualizar da Combo Box, populamos os campos do formulário. Protec abre a conexão, o record set é aberto com os dados filtrados, os campos do formulário são populados com os dados do record set e, por fim, Protec encerra a conexão. Está observando bem a quantidade de código para se trabalhar com o formulário desvinculado? Isso só tem valor se de fato houver ganho no desempenho. E por último, temos aqui que popular a Combo Box com os dados de um record set, usando o mesmo conceito de abrir a conexão, popular a Combo Box e por fim fechar a conexão. Podemos ter relatórios em que a sua consulta de origem exige um tráfego intenso de dados, podendo ocasionar perda de desempenho do banco de dados na rede. Como alternativa, você pode programar o relatório para que, antes de ser carregado, crie uma tabela local, resultante da sua consulta de origem. Assim, o relatório será carregado e exibido pela tabela local, e não pela consulta vinculada. Entendeu a ideia? Abrimos a conexão com o back-end, executamos a consulta ação criar tabela e, por fim, fechamos a conexão com o back-end. Desta forma, carregamos o relatório pela tabela local, desafogando o tráfego com o back-end. Veja como é simples a programação para criar tabela local em tempo de execução.
O Protec abre a conexão com o back-end. Usamos uma consulta seleção normal e acrescentamos a cláusula into, mais o nome do que daremos à tabela local. Entregamos esta consulta à função criar tabela. Esta função rodará a consulta que está configurada para gerar uma tabela local, com os respectivos dados da consulta. Observe que toda vez que eu chamar pela função, a tabela, se já existir no front-end, será excluída, para dar lugar à nova tabela com dados atualizados. Um dos maiores vilões no desempenho de um aplicativo Axis em rede é este tipo de formulário de pesquisa. Observe que à medida que se digita no campo de pesquisa, é feita uma viagem ao back-end para trazer os dados filtrados. E isso, dependendo do volume de dados da tabela, acarretará um tráfego intenso pela rede. Para este tipo de formulário, o uso de uma tabela local é o mais indicado. Veja aqui a tabela local, criada em tempo de execução para este formulário. A geração desta tabela local segue a mesma simplicidade na programação feita para o relatório que faz uso da tabela local. Com esta tabela local, o formulário ganha em velocidade e o tráfego pela rede diminui consideravelmente. Vamos entrar aqui na estrutura do formulário. Vamos acessar os códigos. Veja, montamos a consulta seleção e acrescentamos a cláusula into para gerarmos a tabela local em tempo de execução. Entregamos a consulta para a função criar tabela, que se encarrega de gerar a tabela para o formulário. Aqui está a tabela. A macro AutoExec tem uma função que exclui todas as tabelas na inicialização. Observe que a tabela foi excluída. Quando você for executar este aplicativo exemplo, a tela do Protec será aberta para você indicar o novo local do back-end. Então você indicará o novo local
clicará em gravar e pronto. Eu criei para você as famosas funções dlookup, dmax, dcount, pois quando trabalhamos com front-end desvinculados, elas deixam de funcionar, porque dependem das tabelas ou consultas listadas pelo painel de navegação. Vamos testar a função dcount. Quero saber a quantidade de registro na tabela de clientes. Observe que a função original apresentará um erro porque não existe a tabela listada pelo painel de navegação. Neste caso, basta acrescentar um X no final do nome para que a função volte a funcionar. Está aí. A tabela possui 3 registros. Ao carregar o aplicativo, você terá uma ribbon para acessar os objetos. Observe a tabela sendo gerada em tempo de execução para o formulário de pesquisa. Veja a tabela do relatório sendo gerada em tempo de execução. Baixe o vídeo de instalação do Protec para que você veja outras dicas interessantes. Sucesso!